Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. A gente tem o prazer de receber aqui no Inspire, durante o Empreende Brasil, dentro da sala VIP da Zorro, o Sérgio Fernandes, que é fundador da Copybase. Ô, Sérgio, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar hoje. Valeu, prazerzaço estar aqui. Vamos conseguir tentar falar um pouquinho desse assunto antigo, como você falou aqui antes da gente começar, né? Que a galera pensa que nasceu agora, mas vamos dar um contexto e bater um papo sobre como usar no marketing. Tal de inteligência artificial. Que surgiu ontem, né? É. Isso aí. Anos 50, a gente estava dando um Google aqui, Exatamente. anos 50 com Alan Turing. Mas a coisa explodiu mesmo agora. Assim, Total. acho que ela está chegando pro nosso dia a dia agora. Sim. Tem muita coisa que é antiga, você vai ver, técnica antiga e tal. Surgiu lá, mas assim, ela realmente espalhou, chegou na nossa mão Total. por agora, nos últimos anos. Como é que usa a inteligência artificial para sua empresa, se você não é uma big tech, se você não é uma grande... Maravilha. Assim, empresa normal do dia a dia, empresa pequena, como é que faz? Maravilha. Cara, você falou um negócio interessante, assim, coisas antigas começam a tomar evidência agora, né? Na verdade, é um conceito do timing do negócio. Tem muita coisa que surge à frente do seu tempo, que tem um limite tecnológico e não consegue ir pra frente por conta disso. Metaverso foi um exemplo, né? Frustrado. Sim, que era de fora do tempo, Second Life, que né? é, de fato, genial. Só que fora do tempo ele não vai funcionar. É. E aí a generativa, ela é uma vertente da IA, né? A IA já é muito antiga, redes neurais, detecção de padrões, até como a gente brincou aqui, pegar as manhas, né? Que é basicamente os padrões sendo detectados e a IA conseguindo gerar algo em cima daquilo. O que aconteceu recentemente que realmente fez barulho foi, primeiramente, o GPT-3, né? Que é a terceira versão ali da API da OpenAI. E o que ele fez diferente dos outros? Basicamente, ele conseguiu um número de parâmetros nunca antes estudado, né? Tendo ali um limite, uma linha muito tênue entre o ético e o não ético do que ele pegou para estudar, mas é indiscutível o resultado que ele gerou, que foi pela primeira vez respostas parecidas com respostas de humanos. E, posteriormente, que foi realmente o maior barulho, foi o ChatGPT, que aí veio a versão GPT 3.5 Turbo, que foi a primeira IA conversacional. E por que a IA, na nossa visão, se popularizou tanto, né? Ela tem uma barreira de entrada muito baixa, a pessoa tem que saber ler e escrever. Pronto, ela consegue usar a IA. Sim. Então, por isso, a penetração foi muito forte, né? E aí, já dando um gancho com a sua pergunta de como usar na empresa, como se usa a IA na empresa, a gente, quando eu digo a gente, a Copybase, né? A gente existe há pouco menos de 2 anos, né? 1 ano e meio, um pouco mais. A gente trabalha voltado para a rotina do profissional de marketing especificamente. E quando a gente entra em IA e vê as vertentes que a generativa tem hoje, já que está engatinhando, a gente vê possibilidades com imagem, com vídeo, com áudio, com voz, com deepfake, que já é relativamente antigo, mas agora está mais profissional, com texto. E a gente realmente pegou uma forma de estudar a IA e aplicar no dia a dia do profissional de marketing. Então, como que você usa IA no marketing, né? No negócio em si? Primeiramente, é identificar quais as funções repetitivas que você tem dentro da sua empresa, ou que você tem funcionários que talvez não deveriam estar ali, né? E perceber se a IA, com o resultado que ela gera superficialmente, já seria capaz de fazer algo naquele nível. Essa é a primeira etapa de introduzir a IA na empresa. O segundo passo é, de fato, os profissionais que precisam estar naqueles lugares conhecerem a IA generativa e começarem a aplicar no dia a dia. Eu dei uma palestra agora há pouco e falei com a galera que tem uma frase icônica que eu realmente não sei o autor, gostaria muito de saber, porque eu cito em todas, que é: a IA não vai substituir os seres humanos. Os seres humanos que usam a IA que vão substituir os que não usam. Então é basicamente essa a ideia. Quando a gente conversa com um profissional da área, mostra um pouco a nossa solução e primeiro momento é ele arregalar o olho, ficar com medo, falar, meu Deus, acho que eu vou perder meu emprego. Que é uma escolha, né? Exatamente. Como é que você vê, né? Exatamente. Ele fica com medo, geralmente, né? Só que o que a gente tenta mostrar pra ele é que, na verdade, ele usando vai ser um profissional 10 vezes melhor. Sim. Só que tem uma barreira tem uma resistência do profissional ali na área, né? É algo que a gente pensa. Que é uma ameaça para ele próprio, né? Exatamente. Tem profissões novas, né? Até complementando, desculpa de interromper, Imagina. mas profissões novas, por exemplo, Prompt Engineer. É um negócio que não existia, talvez, 3 anos atrás. E na Copybase, por exemplo, a gente tem um funcionário que o cargo dele é engenheiro de prompt. Que é basicamente ele estudar as melhores formas de solicitar para IA o output que o usuário vai querer. Então, o engenheiro de prompt é uma profissão que até 2 anos atrás talvez não existisse, ou talvez não fosse tão fácil de se buscar. Mas as mudanças estão começando aí. Não, mas até pedir para você trazer aquele dado sobre aquela entrevista que teve a pesquisa que teve no CMI. Ah, não, eu estava participando de um webinar do Content Marketing Institute dos Estados Unidos, e eles soltaram, na verdade, uma enquete, né? Só com quem estava ali, devia ser, sei lá, umas 500 pessoas, umas 200 devem ter respondido, dizendo assim, você acha que o robô ou a AI generativa vai roubar o teu emprego? O que vai acontecer? Qual é o impacto dela no marketing?
Aí tinha uns 80, 90%, acho que era 81%. Posso estar enganado no número, mas era isso. 80, acho que era 81%. Disseram, não, vai me ajudar. Né? Mais ou menos 10% dizendo não sei e 10% dizendo, putz, vai acabar com o meu emprego. Né? O que me dá a impressão, queria ouvir a sua impressão, como é que você lê esse número? A minha impressão é que assim, tem 80% que entenderam o tamanho da mudança. E tem 10% que estão mais dispostos a bater de frente com a realidade. E geralmente, quando você bate de frente com a realidade, você perde. A realidade vence. Né? Como é que você interpreta essa reação a maioria dizendo, não, beleza, vamos usar? Boa. Cara, eu acho que a primeira curva ali dos early adopters, acho que qualquer tecnologia passa por isso. Tá. Né? Tem a galera que acredita mais fácil e dá a cara ali para correr o risco e começar a usar aquilo. Então agora eu acho que a gente está no momento dos early adopters usando de fato a tecnologia para começar a ficar no mainstream, né? Chegar realmente na mão de todo mundo. A ideia que eu tenho assim de medo das pessoas, etc., é uma coisa até que a gente já vive no dia a dia, porque a Copybase ela fala com profissionais de marketing, só que eu vendo o meu plano B2B para o tomador de decisão, que geralmente é um C-level da empresa ou alguém que tem uma dor, por exemplo, da margem de lucro do negócio. Te dar um exemplo. Uma agência de marketing hoje, ela tem desafio com margem de lucro, porque para ela crescer, ela tem que contratar mais gente. Não então, tem escala. sempre não descola da margem e aquilo ali fica apertado. E quando eu chego para ele com uma promessa de tu vai conseguir talvez dobrar a tua margem ao próximo disso, com o mesmo tamanho de time que você tem hoje, a primeira impressão é bom demais para ser verdade, duvido. Então eu tenho que fazer uma demonstração e fazer todo aquele processo de mostrar na minha solução. Quando chega no operador e ele vê aquilo funcionando, a primeira coisa é assim, nossa, vai ser legal. E ele entra na demonstração e vê a Copybase funcionando, ele começa a mudar o argumento. Ele fica assim, mas o texto que eu fiz realmente, eu acho que a IA não conseguiria fazer isso aqui, porque é muito personalizado. Ele começa a vir com objeções que não existiam. E a gente percebe que é um padrão comum quando o operador identifica que a IA vai fazer próximo do que ele está fazendo agora. Isso é um comportamento padrão de quem se sente ameaçado. Exatamente. Que querendo ou não é o Uber com taxista, é a galera, os datilógrafos quando surgiu o teclado ou qualquer coisa do tipo. Não tem pra onde fugir. As velas quando surgiram as lâmpadas. Exatamente. Então não dá pra você lutar contra a realidade. O que eu falo é que a IA, ela vai ser como a internet. Ainda não é porque, por exemplo, a área de saúde ainda não tá usando IA generativa. A área de educação ainda não tá usando decentemente. Gostei do ainda que você tá falando. Exato. Tem várias vertentes aí que já tem estudos sendo feitos e, cara, a IA generativa é quase que o médico que não usar, ele que vai ser defasado. Tipo, vai estar na faculdade de medicina. Mas por que dessa mudança? Parece absurdo falando agora, mas como CEO de uma empresa de AI, eu posso falar sem parecer um maluco, mas a gente enxerga coisas que talvez o mainstream duvide nesse momento. Que é basicamente como a internet surgiu. Hoje não existe o cara que, antigamente, né, quando surgiu a internet, não tão antigamente assim, mas eu trabalho com internet, negócio de computador. Tinha o cara que trabalha com a internet e o cara que não trabalha com a internet. Hoje, talvez o pedreiro que vai fazer uma reforma na sua casa, ele usa a internet. Então não tem isso de trabalho com e sem internet. A IA vai ser a mesma coisa. O pessoal, talvez, que tá no mainstream um pouco mais resistente, eu acho que tá pensando na IA em relação a, nossa, vai ser uma tecnologia para eu plugar na minha realidade aqui para começar a usar. E não é. Na verdade, ela vai fazer parte do dia a dia, como a internet faz. E essa é a ideia. Muita gente não enxerga ainda, mas eu até brinco com os meus sócios, né? Hoje eu tô num negócio de IA generativa para marketing, mas se eu pudesse, se meu dia tivesse 48 horas, eu faria mais 2 ou 3 empresas para outras áreas. Saúde é uma delas. Finanças é outra, jurídico é outro. Então são várias oportunidades que tem IA generativa, cara. Oceano azul gigantesco assim em frente, que nem tem mercado ainda no Brasil e América Latina no geral. Eu ia perguntar isso para você agora. Bom, se você puder dar um spoiler aí. Na realidade, não é nem um spoiler, mas a gente está falando aqui, então, como que pode as pequenas e médias empresas se beneficiarem da IA? Porque a gente pensa muito claro para o marketing, para a produção de conteúdo. Então, como que as outras áreas, para essas pequenas e médias empresas, como que eles podem se beneficiar? Boa. Assim, tanto para o marketing quanto outras áreas, o que eu entendo como tendência é, primeiro, essa coisa da IA fazer parte de tudo e não ser uma opção. Isso já vai acontecer, é um fato, não tem como fugir disso. E o segundo passo é a personalização. Talvez a maioria das pessoas que estejam vendo esse conteúdo aqui já tenham tido alguma experiência com ChatGPT ou algo parecido, ou no mínimo testado lá uma perguntinha e fala, nossa, que legal, ele responde. Mas se você passar usando o ChatGPT 1 semana, 2 semanas, você vai começar a ver que para as primeiras respostas a coisa é meio superficial. Começa a ficar um pouco parecido. E aí a outra tendência que eu vejo para o futuro da IA é a clusterização, que a gente chama. Vão ter os núcleos de IA para personalização daquilo. Então, por exemplo, você perguntou de outras áreas, marketing é uma delas que a Copybase já está explorando isso. Mas, por exemplo, saúde. Imagina que vai ter uma profissão no futuro chamada engenheiro de prompt de doenças cardíacas. Que absurdo é esse? Seria basicamente um cara... Já deu para entender com a tua explicação. Entendeu? O cara que vai conseguir dar um input lá com uma linguagem mais de médico
né, uma linguagem mais Exato. técnica e obter o input, E não só o output. input de pedir informação, mas de como treinar a IA De com como esses treinar, dados. porque ela vai aprender. Exatamente. A Ju tá fazendo charme, viu? Porque ela tá aqui pra audiência, tá? Porque a gente, dentro do projeto da Zorra, a gente tá vamos dizer, numa equipe, Aham. tem outros projetos de podcast e tal, e a Legal. gente já usa pra caramba. Ó, pensa só, tem um projeto nosso que a locutora é por inteligência artificial, a voz. Porra, da legal, locutora. velho. A gente tem um desenvolvimento de plataforma que os códigos, não é o grosso do código, mas e eu meto a mão em programação. Legal. Então, se eu já chego lá e falo assim, cara, puta, como é que faz mesmo surgir um pop-up, um modal aqui com CSS ou com JavaScript? Você Faz o acha que eu JS já vou... pronto. É lá no chat GPT, me dá um script assim, assim, assim. Eu já dou até os nomes dos campos. Sim. Já me dá com esse nome aqui, porque é isso que eu estou Exatamente. usando no meu padrão. Texto, a gente já usa bastante. É que assim, tá no momento em que você ainda pega o texto, E você precisa dar uma bela de uma revisada, Exato. né? não digo uma bela, eu diria que você dá uma adaptada. Total. Né? Porque o bela, uma bela revisão, eu acho que já era o ano passado. Esse ano a gente já tá no, assim, eu junto com uma coisa que eu já tinha, Sim, porque já tá vindo bom, total. né? Ok, com cuidados ainda, o ChatGPT erra um as pouco e tal. referências. Em termos de mas- referências, eu fui mais exigente. É, Desculpa te interromper, mas eu sei que você... conta aí. eu fiz uma vez uma tentativa, né? Então, eu pedi dados para o ChatGPT sobre um Aham. determinado assunto. E ele me deu os dados muito interessantes, relevantes para mim. Eu pedi, me dá as referências. Onde você encontrou esses dados? Então, aí eu encontrei alguns problemas de identificar, assim, muitos das URLs, elas não dava o erro Aham. 404, mas eu vi que também tinha bastante acesso que era pago. Entendi. Então, realmente, ele teve um acesso a um artigo realmente Fechado. fechado. É. Mas E outras, outros eu fiquei um tratavam pouco errado. na dúvida. É. Mas não é normal isso? Ah, Porque Total. machine learning, ele tem um tempo de aprendizagem. O próprio ChatGPT já te fala, Ele os falou, meus dados vêm até 2021 só. Então, E mesmo assim podem não ser assertivos. e Na pode verdade, não ser. a Mas mudança aí tá- isso é uma questão de tempo só, né, Sérgio? Exatamente. Não só tempo, até de tecnologia também. Porque, por exemplo, o Google com o Bard, ele já deixou claro que a experiência de busca por informação e produção de conteúdo vai estar diretamente ligada à IA generativa. Então, o Bard, lá no search do Google, ele vai funcionar basicamente assim. Eu quero viajar para os Estados Unidos, ficar 5 dias em Los Angeles, mas eu tenho um filho que ele é deficiente e eu gostaria de saber onde tem parques que tem brinquedos acessíveis, por exemplo. E aí no Google você ia achar um monte de link baseado na indexação do SEO do Google, viagem para Los Angeles, 5 dias em Los Angeles, você vai ficar um ano procurando ali onde é que o Sim. parque acessível, onde é quem falou sobre isso? A IA generativa do Bard, a tendência é ele te entregar assim, olha, tem esses lugares aqui em Los Angeles que você pode fazer na sua programação, e como você me disse que tem uma criança aí que tem necessidades especiais, pode ser que esses 3 lugares aqui sejam mais fáceis para você. E aí quando abre os 3 lugares, já vão ter links patrocinados, por exemplo, de hospedagem próximo dele e de dica de viagem próximo dele. Então já vai mudar também o Google Ads, por exemplo. Então toda essa experiência ela está sendo mudada não só pela inteligência, o machine learning em si, mas o mecanismo que vai entregar isso. Então, o Bard já é uma coisa, a OpenAI muito forte com o ChatGPT também é o mainstream, digamos assim. Cara, Midjourney, DALL-E, Vol-E com voz, tem tudo. Então, eu acho que essa tendência assim, de personalização, vocês até falaram, né, de referências, tem uma funcionalidade na Copybase que o nome dela é referências. É exatamente isso. O que a gente vende para a agência de publicidade? É o cara criar vários projetos, porque ele atende vários clientes e tem várias pessoas no time dele. Então, cada projeto é um cliente. E cada projeto ele adiciona ali, por exemplo, links, vídeos, informações, conteúdo que fala sobre o que aquele cliente vende, para toda vez que ele ou um funcionário dele for gerar alguma coisa, já dentro de um prompt pré-treinado, levar em conta a referência. E é isso que eu enxergo ser a tendência. Qualquer área, não só marketing, porque a Copybase faz, mas qualquer área. Personalização e baseado em referências. Esse é o principal. Perfeito. Você falou, lembrei de mais 2 coisas que a gente faz com AI. Thumbnail, as imagens agora tudo da AI. Sim. Uhum. E quando precisa pegar a foto de um entrevistado, se você por acaso não mandar a sua pra gente, a gente vai entrar no seu LinkedIn. Pô, não tá muito boa, tal. Gera Passa baseado AI no- para melhorar a Sim. qualidade dela, Legal. para deixar ela com alta definição. Então, quer dizer, tá sendo... O que vocês estão fazendo agora é puxando o futuro um pouco Sim. mais para perto da gente, né? Agora, por falar em futuro, eu vi que essa semana, a gente está gravando só para deixar claro, a gente está gravando aqui no finalzinho de maio, no Empreende Brasil, e os criadores do ChatGPT fizeram uma lista, não sei se você viu isso, um documento, um paper grande, em PDF, eu dei uma lida nele, falando, as profissões que a gente acha que vão acabar, Uhum. Sim. né, com o ChatGPT.
E é assustador para o nosso público, pelo menos, porque todo mundo que escreve está lascado, Sim. segundo a visão deles. Né? Redator, aí eles falam poeta, compositor, profissional de marketing, profissional de relações públicas, web designer, né? E tradutores. Mas não é só isso. Quem está ameaçado também é matemático, contador, advogado, juiz, professor, engenheiro, profissional de finanças e profissional de seguros. É legal soltar isso, porque o cara faz um baita barulho e tal. Mas sem nenhuma obrigação de acertar. O que você acha que vai acontecer? Bom, primeiro ponto é que o Sam Altman e o Greg Brockman são ótimos marqueteiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, eles estão, na minha visão, né? Eles estão, não dá para prever o futuro, mas eles estão certos, majoritariamente aí. Principalmente tudo que envolve intermediário, eu acho que é questão de tempo, mas isso já se falava antes da IA, né? O intermediário, por si só, já é uma tendência que ele seja cortado. Muitos já morreram, né? Custos, desnecessários, tempo desnecessário, enfim. Agora, em profissões, principalmente criativas, a justificativa que o pessoal dava é que a IA não tinha o repertório de um ser humano. E, de fato, não tem ainda. E aí tem o AGI, que eles falam lá, que é a General AI lá, que basicamente a IA vai conseguir chegar exatamente no nível cognitivo de um ser humano. Eu acredito que isso leva um pouco mais de tempo do que as pessoas acham que vai levar, mas ao mesmo tempo eu acho que as profissões elas não vão exatamente morrer. O que vai acontecer é que elas vão ser ajustadas. E aí, algumas para pior, outras para melhor. E ao mesmo tempo vão surgir outras também, como engenheiro de prompt. Então, não tem exatamente para onde fugir se, por exemplo, você é um copywriter lá, que é o cara que é o escritor especializado em cartas de vendas, conteúdos persuasivos e tudo mais. Cara, a AI consegue fazer cartas de vendas muito competentes. Mas o que talvez ele não tenha é o repertório que um copywriter tem, mas você pode treinar ela com esse repertório. O que vai mudar esse copywriter dele ser bom ou ser ruim? Como ele opera a AI para entregar isso para a empresa. Eu que sou contratante e pego um funcionário, eu não me importo exatamente se foi feita pela AI ou se foi feita pelo copywriter. Eu me importo com o resultado que isso vai gerar. Lógico, então, tá resolvendo o teu problema. Exatamente. É como o profissional vai adaptar. Na minha visão é isso. Assim, mas eles são bons marqueteiros também. Um pouquinho, né? Tem esse detalhe. Agora, assim, o que tem que fazer, então? Porque eu converso, minha formação original é jornalismo. Você imagina o grau... Né? Eu sou de marketing já há muitos anos, mas eu tenho muitos amigos ainda, né, dessa profissão. Quando eu converso isso com os caras, eles falam, não vai morrer. Então, eu falo, cara, não é no grito que você vai ganhar, entendeu? O que você faria? Você, então, tivesse outra profissão hoje, fosse um redator, com o conhecimento que você tem, para onde você caminharia? É estudar? É ficar íntimo? Qual é o nível mínimo para você entrar no grupo dos caras que vão aproveitar isso? Eu não quero soar soberbo, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não sei se eu escolheria ser redator, sabendo da realidade que tem agora. Mas, sabendo que tem muitas pessoas que trabalham com redação, o que eu faria é adaptar já o meu formato de trabalho hoje, porque geralmente o redator ou ele é funcionário ou ele é um prestador de serviço. Ele não tem exatamente um produto por si só. Tem alguns caminhos. Um é ele ir para o lado de produto e vender alguma coisa baseado nisso, tem muita gente já fazendo. Outro é ele abrir um negócio que tenha a ver com o volume que a IA permite um redator entregar hoje, né? E o terceiro passo é, de fato, cara, aceitar que a IA vai estar na vida dele, que ele vai concorrer com ela. Se ele optar pelo caminho mais difícil, que é, olha, tu pode até usar IA, mas eu sou um redator muito renomado. O contratante, ele vai só olhar e falar assim, legal, cara, vou contratar a IA porque ela custa 1/10 do que você me custa. Eu vou comparar vocês dois. De repente, vai ver, funciona. Pode até ter um mercado ali para vocês ainda, mas ele vai ser muito concorrido. Que é o caminho mais longo. E eu acho que também não valeria muito a pena pro profissional. O que eu faria, assim, independentemente da área, eu não cairia nessa... Vou usar até um termo que eu não sei se exatamente ele tá certo, mas uma obesidade mental de conhecimento sobre AI, porque isso, ao mesmo tempo que é assustador, é uma armadilha também. Porque o cara vai começar a ver sobre Midjourney, ele vai começar a ver sobre ChatGPT, aí vai vir um Bard, aí ele vai vir mudar tudo. Nossa, vai mudar tudo, vai mudar. Aí o cara tá há 3 anos falando que vai mudar. Só que já mudou, tá mudando. É o presente, não é o futuro. Sim, sim. Então, o que eu faria assim, clusterizar, o que a gente chama, né, que é centralizar em uma frente e entender como aquela frente pode ser mudada com a IA. E não falar o que a IA está fazendo no mundo, mas sim o que a IA está fazendo na minha área. E essa é a provocação que eu sempre faço, que geralmente a galera ou fica com medo, ou fala assim, de fato, se eu não fizer eu vou morrer. Minha profissão vai morrer, minha empresa vai morrer. Eu acho que a provocação é essa, assim, clusterizar o conhecimento, não ler sobre tudo e não tentar adivinhar o futuro, mas tentar fazer para tua área ali, clusterizado pro que você faz. E é emocionante, né, Jô? Entrar nisso. É uma descoberta, né? É legal. Ah, sim. Eu sou apaixonada também por inteligência artificial. Essa parte da escalabilidade é interessante, né? Porque eu acho que a gente tem que ver não como concorrente. Você falou, né, de... vai acabar vendo, porque né? se você ver como concorrente, você vai perder. Vai perder. Tem que pensar nesse viés mesmo. Como que eu posso escalar o meu trabalho, né? Como que posso melhorar?
A gente sempre bate na dor, assim, dependendo do tipo de negócio, quais são os gargalos dele. E, geralmente, os gargalos que ele tem, direta ou indiretamente, é resolvido por produtividade. E a produtividade é o que a IA mais entrega hoje. Só que o que acontece é que, em alguns casos, ela entrega uma produtividade com pouca eficiência. E as soluções como a Copybase para marketing ou qualquer outra funcionalidade para qualquer outra área vão melhorar, basicamente, a velocidade e facilidade de uso e a eficiência que o resultado entregue. E aí não tem muito para onde fugir, que não você usar a ferramenta certa. Eu acho que não tem muito para onde fugir nesse ponto. E, Sérgio, para a gente fechar aqui, como é que você vê assim, essas possibilidades que levantam de segurar a AI por, vamos dizer, consciência do perigo que ela pode representar? E, às vezes, segurar na canetada, né? Que assim, eu vou dar a minha visão, quero ouvir a sua. Quero ouvir a sua também, Ju. A minha visão não conseguiram segurar o Uber na canetada. O Uber usa ruas públicas, usa, sabe, todo um sistema público onde você tem o maior controle. Exato. A primeira tentativa, em muitos lugares, e quase aconteceu no Brasil, foi de segurar na canetada. É proibido e acabou. Né? Não. Ele é bom para a população, então ele vai ficar. Ainda que ele gere problemas depois, tal, o benefício final dele é muito grande. Né? Então, se não conseguiram segurar o uso das vias públicas para uma inovação, Total. será que tem? Será que vão conseguir segurar? Não desenvolva essa tecnologia porque ela é perigosa. Como é que você vê isso? Assim, não sei se ela quer dar a opinião primeiro, porque a minha talvez seja um pouco polêmica, mas você quer dar a sua primeiro? Olha, a minha preocupação é o que o Elon Musk falou, né? Que ele falou quando... Até ele tá preocupado então, com ele isso, ficou preocupado. Mas assim, ele ficou preocupado, mas continuou. Que ele é um segundo ótimo marqueteiro. É isso que eu ia falar também. Então, exatamente. Sabe, Então... Não pensa numa maçã. Todo mundo pensou numa maçã agora, entendeu? Então, né? Então... Não usem isso, que isso aqui é muito potente. Vamos usar, né? Exatamente. Assim, minha visão sobre tu já me deu um ótimo exemplo, é um gancho que eu pegaria, assim, o Uber não foi possível segurar, o Airbnb contra os hotéis, ou qualquer outra solução tecnológica que corte intermediários ou reduza custos. Num geral, assim, eu não acho que há possibilidade de pausar o desenvolvimento de uma tecnologia, não tem como. Só porque alguém quer, né? Não, e eu vejo comentários do tipo assim, é só tirar da tomada. Meu amigo, Quantas tomadas? Quantas tomadas? Porque é nuvem e, tipo, multisservidores com backups infinitos. Não existe tomada mais. O que a galera tem medo é um exterminador do futuro, é um robô que fala... Eu acho que é culpa do Schwarzenegger. No fim. Vai ver isso. Eu acho que é mais culpa dele do que do Musk. Mas, no geral, assim, eu não acredito que pausar vai resolver alguma coisa, mas é impossível fugir de alguma regularização. Vai acontecer, já tem petições agora acontecendo, até no Brasil já, de regulação da AI. Agora, como eles vão regular é um negócio difícil. Porque, por exemplo, quando eu comecei a Copybase, as pessoas que eu vendia o produto, eles falavam assim, tá, mas de quem que é o conteúdo? Aí eu penso, é seu, você gerou. Mas foi gerado por você, né? Falei, sim, mas aí eu cedo meus direitos. Tá, mas você treinou usando quais conteúdos? Eu falei, tá, eu tenho meus próprios e tenho o GPT-4. Mas quais conteúdos foram? É impossível saber, são bilhões de parâmetros. Então, de quem que é? Pois é. Aí que tá o problema. Então, esse é o gargalo que tem na regulação. Como é que você vai regulamentar um negócio que você não sabe de onde vem, para onde vai e como foi feito? É que a inovação vem antes da lei. Exatamente. Né? Então, não tem como pausar, na minha visão. Isso me faz lembrar quando o Mark Zuckerberg foi interrogado, lembra? Nossa. Você olhava, né, os senhores, Senator, os deputados. Eram senadores ou deputados, não lembro. Mas fazer uma pergunta para ele ficava até assim, cara, por onde eu começo a explicar para ele? Né? Porque ele não entendeu o capítulo 1, a gente está no 18, né? Exato. Então, é um pouco desse risco. Uma linha tênue. Mas então é difícil segurar, né? Eu acho que é impossível, não é difícil, eu acho que é impossível. O Zuck lá, a mesma coisa foi... A galera queria regular porque, de fato, teve permite a palavra, assim, uma cagadinha da parte do Facebook na época de usar a Cambridge Analytica para entregar dados terceiros para anunciantes, que no caso eram políticos, com dados que não tinham sido autorizados a serem usados, mas também não tinham sido desautorizados. Então, e aí? Você vai prender o cara de algo que não estava desautorizado. Então, essa é a linha tênue. A AI, eu acho que é a mesma coisa hoje. Tem empresas que, por exemplo, a Apple recentemente falou, não permitimos os funcionários usarem ChatGPT. Cara, a Apple... Assim,
Como que seus funcionários não vão usar ChatGPT? É impossível não usarem, sabe? O que máximo que vai acontecer é eles não usarem no computador do trabalho quando não tiver de home office. Paciência, velho, vão usar. Então é algo que não dá pra fugir. E, no geral, essas big techs, elas estão desenvolvendo as próprias. A Meta tem a própria LLM dela, o Google tem o Bard agora, a OpenAI tem a dela que tá com a Microsoft. Então, cada uma vai ter a sua. E o que vai acontecer, de fato, é a grande internet. Vai estar em tudo, não tem pra onde você fugir. E a generativa é algo que vai estar nas nossas vidas, quer as pessoas queiram ou não. Vai estar lá, entendeu? É isso aí. Só pra gente fechar, você falou de uma frase que você não sabe o autor, eu vou contribuir com uma aqui, se você me permitir Diga. também, que eu não sei quem é o autor, já ouvi várias versões, mas é aquilo, se você não quer ser substituído por um robô, não faça o trabalho de um. Né? Exatamente. Então, acho que esse é o Exatamente. recado que fica aqui. Sérgio, eu quero te agradecer muito por bater esse papo aqui com a gente, tão enriquecedor, um lado técnico tão importante que está vindo aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Valeu pelo papo. Espero que o pessoal consiga tirar algum insight aí sobre IA, até as opiniões polêmicas também. E esse assunto, quando a gente fala, passa 2 semanas, ele fica desatualizado, né? Então, Exatamente. pode ser que a galera discorde de alguma coisa, mas vamos bater um papo lá também. Se vocês permitirem eu vou falar minhas redes sociais, alguma coisa do tipo Manda também. bala. Pode falar. @eu, Sérgio Fernandes, tudo junto no Instagram, e @copybase.ai. Os dois no Instagram. Seguindo lá, eu falo um pouquinho de IA, de marketing, vamos bater esse papo aí também. E se eu estiver desatualizado, vai lá reclamar comigo que a gente bate um papo. Obrigado, gente.